Agora o nosso cérebro não tem nenhum pensamento. Ele tem que estar ativo, mesmo que parcialmente. Mas quando o computador puder assumir o comando de todo o trabalho e da maior parte do pensamento, operando com a rapidez que o cérebro não possui, então o cérebro irá fenecer. Isso está acontecendo. Não é uma afirmação exagerada do conferencista. Está acontecendo agora e não estamos cônscios disso. Na concentração há sempre um centro, a partir do qual agimos. Quando nos concentramos, nós o fazemos para obter algum benefício, por algum profundo motivo enraizado. Observamos de um centro, enquanto que na atenção não há nenhum centro. Quando olhamos para alguma coisa imensa, como as montanhas, com a sua extraordinária majestade, o contorno contra o céu azul e a beleza dos vales, essa beleza, por um momento, desativa o centro. Ficamos, por um momento, atordoados por sua grandeza. A beleza é essa percepção quando o centro deixa de existir. Uma criança, quando lhe damos um brinquedo, fica tão absorvida por ele que deixa de ficar travessa. Fica completamente com o brinquedo. Mas quando quebra o brinquedo, volta de novo a si mesma. A maioria de nós está absorvida por seus diversos brinquedos. Quando os brinquedos desaparecem, voltamos a nós mesmos. No entendimento de nós, mesmo sem o brinquedo, sem qualquer orientação, sem qualquer motivo, está a liberdade da especialização, o que torna todo o cérebro ativo. Quando o cérebro está ativo, existe a atenção total. Estamos sempre percebendo ou sentindo com parte dos nossos sentidos. Ouvimos alguma música, mas nunca realmente a escutamos. Quando olhamos para uma montanha por causa da sua majestade, os nossos sentidos operam totalmente. Portanto, nós esquecemos de nós mesmos. Quando olhamos para o movimento do mar ou para o céu com uma resga da lua, quando estamos totalmente cônscios com todos os nossos sentidos, isso é atenção completa, não qual não há nenhum centro. Isso significa que a atenção é o silêncio total do cérebro. Não há mais nenhuma tagarelice e ele está completamente quieto. Um silêncio absoluto da mente e do cérebro. Há várias formas de silêncio. O silêncio entre dois ruídos, o silêncio entre duas notas, o silêncio entre pensamentos, o silêncio de quando entramos numa floresta, onde há o grande perigo de um animal perigoso, tudo fica totalmente em silêncio. Esse silêncio não é juntado ao pensamento, nem nasce através do medo. Quando estamos realmente amedrontados, os nossos nervos e o nosso cérebro tornam-se quietos. Mas a meditação não é essa qualidade de silêncio. É totalmente diferente. O seu silêncio é a operação de todo o cérebro com todos os sentidos ativos. É a liberdade que produz o silêncio total da mente. Essa mente, este cérebro-mente que está absolutamente quieto. Não a quietude produzida pelo esforço, pela determinação, pelo desejo ou pelo motivo. Essa quietude é a liberdade da ordem que é virtude, que é correção de comportamento. Nesse silêncio está apenas aquilo que é inominável e intemporal. Isso é a meditação. Infelizmente, há apenas duas palestras,
E assim será necessário condensar o que temos a dizer a respeito de toda a existência. Não estamos fazendo nenhuma espécie de propaganda. Não estamos persuadindo vocês a pensarem numa determinada direção, nem os convencendo de qualquer coisa. Devemos estar muito certos disso. Não estamos trazendo do Oriente alguma coisa exótica, com o contrassenso que se perpetua em nome dos gurus e das pessoas que escrevem coisas estranhas após visitarem a Índia. Não pertencemos de modo algum a essa gente. E gostaríamos de observar que durante essas duas palestras estaremos pensando juntos, não apenas ouvindo algumas ideias e concordando ou discordando delas. Não estamos criando argumentos, opiniões, julgamentos, mas juntos, quero dizer, juntos, vocês e o conferencista, vamos observar no que se transformou o mundo, não apenas o Ocidente, mas também o Oriente, onde há uma grande pobreza, uma grande miséria, com uma imensa superpopulação, onde os políticos, como aqui no Ocidente, são incapazes de lidar com o que está acontecendo. Todos os políticos estão pensando em termos de tribalismo. O tribalismo tornou-se um negócio glorificado. Não podemos, portanto, contar com quaisquer políticos, com quaisquer líderes ou quaisquer livros que tenham sido escritos sobre religião. Não podemos contar, provavelmente, com quaisquer dessas pessoas, nem com os cientistas, os biólogos ou os psicólogos. Eles não foram capazes de resolver os problemas humanos. Estou totalmente certo de que vocês concordam com tudo isso. Nem podemos contar com quaisquer dos gurus que, infelizmente, vêm para o Ocidente e exploram as pessoas, tornando-se muito ricos. Eles nada têm a ver com religião. Tendo dito tudo isso, é importante que nós, vocês e o conferencista, pensemos juntos. Por pensar junto, queremos dizer não apenas aceitar qualquer espécie de opinião ou avaliação, mas observarmos juntos, não apenas exteriormente o que está acontecendo no mundo, mas também o que está acontecendo a todos nós internamente, psicologicamente. Externamente, exteriormente, há uma grande incerteza, confusão, guerras ou o medo da guerra. Há guerras acontecendo agora em algumas partes do mundo. Os seres humanos estão se matando uns aos outros. Isso não está acontecendo no Ocidente, aqui, mas há a ameaça da guerra nuclear e a preparação para a guerra. E nós, seres humanos comuns, não parecemos capazes de fazer alguma coisa com relação a tudo isso. Há demonstrações, terrorismos, pessoas fazendo greve de fome e assim por diante. Há um grupo tribal contra o outro e os cientistas estão contribuindo para isso, bem como os filósofos, que, embora falem contra, internamente estão com a carreira particular de cada um. Assim é isso que está realmente acontecendo no mundo exterior, o que qualquer ser humano inteligente pode observar. Interiormente, em nossas mentes, em nossos corações, nós mesmos também estamos muito confusos. Não há nenhuma esperança, não apenas, talvez, para nós mesmos, mas para a geração futura. As religiões dividiram os seres humanos em cristãos, hindus, muçulmanos e budistas. Assim, levando tudo isso em consideração, observando com objetividade e calmamente, sem qualquer preconceito, naturalmente, é importante que pensemos juntos a respeito de tudo isso. Pensar juntos, sem opor uma opinião a outras opiniões, sem opor uma conclusão a outra conclusão, um ideal contra ideal. Mas, pelo contrário, pensar juntos e ver o que nós, seres humanos, podemos fazer. A crise não está no mundo econômico nem no mundo político. A crise está na consciência.
Acho que muito poucos de nós percebem isso. A crise está na nossa mente e em nosso coração. Isso é, a crise está em nossa consciência. A nossa consciência é a nossa existência em sua totalidade, com as nossas crenças, com as nossas conclusões, com o nosso nacionalismo, com todos os medos que temos. São os nossos prazeres, os problemas aparentemente insolúveis e aquilo que chamamos de amor e compaixão. Ela inclui o problema da morte, o imaginar se existe alguma coisa após a morte, alguma coisa além do tempo e além do pensamento, alguma coisa eterna. Este é o conteúdo da nossa consciência. Esse é o conteúdo da consciência de todo ser humano, em qualquer parte do mundo em que viva. O conteúdo da nossa consciência é o terreno comum de toda a humanidade. Acho que temos que deixar isso bem claro desde o início. Um ser humano de qualquer parte do mundo sofre, não apenas fisicamente, mas também interiormente. Ele está incerto, amedrontado, confuso, ansioso, privado de qualquer sentido de profunda segurança. Assim, a nossa consciência é comum a toda a humanidade. Por favor, ouçam isso. Vocês podem estar ouvindo isso pela primeira vez. Assim, por favor, não se descartem disso. Vamos investigar isso juntos. Não quando vocês forem para casa, mas agora. A consciência de vocês, o que vocês pensam, o que vocês sentem, as suas reações, as suas ansiedades, a sua solidão, os seus pesares, a sua dor, a sua procura de alguma coisa que não seja apenas física, mas que ultrapasse todo pensamento. É igual a de uma pessoa que viva na Índia, na Rússia ou na América. Todos eles passam pelos mesmos problemas que vocês. Os mesmos problemas de relacionamento uns com os outros, homem e mulher. Assim, todos estão no mesmo terreno da consciência. A nossa consciência é comum a todos nós e, portanto, não somos indivíduos. Por favor, considerem isso. Nós somos treinados, educados, tanto religiosa quanto academicamente, para pensar que somos indivíduos, almas separadas, em luta por nós mesmos. Mas isso é uma ilusão, porque a nossa consciência é comum a toda a humanidade. Assim, nós somos a humanidade. Nós somos indivíduos em separado, batalhando por nós mesmos. Isso é lógico e racional e sensato. Não somos entidades separadas, com conteúdo psicológico separado, lutando por nós mesmos, mas somos, cada um de nós, na realidade, o restante da humanidade. Talvez vocês aceitem intelectualmente a lógica disso, mas se vocês sentirem profundamente, então toda a atividade de vocês sofrerá uma mudança radical. Essa é a primeira questão que temos que pensar juntos. Que a nossa consciência, o modo como pensamos, o modo como vivemos, alguns talvez mais confortavelmente, com mais fartura, com maior facilidade de viajar do que os outros, é interiormente, psicologicamente, exatamente igual ao dos que vivem a milhares e milhares de milhas distante. Tudo é relação. A nossa própria existência é relação. Observem o que fazemos com as nossas relações, uns com os outros, sejam elas íntimas ou não. Em toda relação há um tremendo conflito e luta. Por quê? Por que os seres humanos que vivem há mais de milhões de anos não resolveram esse problema da relação? Assim, vamos essa manhã pensar juntos a esse respeito. Vamos observar juntos o que é, na realidade, a relação entre um homem e uma mulher. Toda a sociedade está baseada no relacionamento. Não há sociedade se não houver relacionamento.
A sociedade torna-se, então, uma abstração. Observamos que existe conflito entre o homem e a mulher. O homem tem os seus próprios ideais, as suas próprias buscas, as suas próprias ambições. Está sempre procurando o sucesso, ser alguém no mundo. E a mulher também está lutando. Também está querendo ser alguém, querendo realizar-se e transformar-se. Cada um está buscando a sua própria direção. Assim, homem e mulher são como duas ferrovias que correm paralelas. Nunca se encontram, a não ser, talvez, na cama. Mas, de outro modo, se vocês observarem profundamente, nunca na realidade se encontram psicologicamente, interiormente. Por quê? Essa é a questão. Quando perguntamos por quê, estamos sempre perguntando pela causa. Pensamos em termos de causação, na esperança de que, se pudermos entender a causa, então talvez possamos mudar o efeito. Estamos fazendo uma pergunta muito simples e muito complexa. Por que nós, seres humanos, não fomos capazes de resolver esse problema do relacionamento, embora vivamos sobre essa terra há milhões de anos? Será porque cada um tem a sua imagem particular e especial, formada pelo pensamento, e que o nosso relacionamento se baseia em duas imagens: a imagem que o homem cria dela, da mulher, e a imagem que a mulher cria dele? Assim, nesse relacionamento, somos como duas imagens que vivem juntas. Isso é um fato. Se vocês observarem por vocês mesmos, com muito cuidado, se é possível fazer essa observação, vocês terão criado uma imagem dela e ela criou um quadro, uma estrutura verbal de você, o homem. Assim, o relacionamento é feito entre essas duas imagens. Essas imagens foram formadas pelo pensamento. E o pensamento não é amor. Todas as lembranças desse relacionamento, de um com o outro, os quadros, as conclusões, de um a respeito do outro, se observarmos cuidadosamente, sem qualquer preconceito, são produto do pensamento. São o resultado de várias lembranças, experiências, irritações e solidões. E assim o nosso relacionamento de um com o outro não é amor, mas a imagem que o pensamento formou. Assim, se devemos entender a realidade das relações, temos que entender todo o movimento do pensamento, porque vivemos pelo pensamento. Todas as nossas ações se baseiam no pensamento. Todos os grandes edifícios, as catedrais, igrejas, templos e mesquitas do mundo são o resultado do pensamento. E tudo dentro desses edifícios religiosos, as figuras, os símbolos, as imagens, tudo é invenção do pensamento. Não há como refutar isso. O pensamento criou não apenas os mais maravilhosos edifícios e o conteúdo desses edifícios, mas também criou os instrumentos da guerra, a bomba sob todas as suas formas. O pensamento também produziu o cirurgião e os seus maravilhosos instrumentos, tão delicados na cirurgia. E o pensamento também produziu o carpinteiro, o seu estudo da madeira e os instrumentos que ele usa. O conteúdo de uma igreja, a habilidade de um cirurgião, a perícia do engenheiro que constrói uma bela ponte, tudo é resultado do pensamento. Não há como refutar isso. Assim, temos que examinar o que é o pensamento e por que os seres humanos vivem do pensamento
E por que o pensamento produziu esse caos no mundo? A guerra e a falta de relacionamento de uns com os outros. Examinar a grande capacidade do pensamento com a sua extraordinária energia. Também devemos perceber como o pensamento trouxe, durante milhões de anos, esse pesar para a humanidade. Por favor, observemos isso juntos. Vamos examinar isso juntos. Não se oponham apenas ao que o conferencista está dizendo, mas examinemos juntos o que ele está dizendo, de modo que possamos entender o que está realmente acontecendo a todos nós, seres humanos, pois nós estamos nos destruindo. O pensamento é uma resposta da lembrança das coisas passadas. Ele também se projeta como esperança para o futuro. A memória é o conhecimento. O conhecimento é a memória da experiência. Isso é, há a experiência. Da experiência se faz o conhecimento como memória e pela memória vocês agem. Com essa ação vocês aprendem, o que quer dizer mais conhecimento. Assim vivemos nesse ciclo. Experiência, memória, conhecimento, pensamento e daí para a ação. Sempre vivendo dentro do campo do conhecimento. Falamos sobre uma coisa muito séria. Não se trata de algo para um fim de semana para ouvir casualmente. Trata-se de algo que está relacionado com uma mudança radical da consciência humana. Assim temos que pensar em tudo isso. Olhar juntos e perguntar por que nós, seres humanos que vivemos nessa terra há tantos milhões de anos, ainda somos o que somos. Podemos ter avançado tecnologicamente, ter melhores meios de comunicação, melhor transporte, higiene e assim por diante, mas internamente somos mais ou menos os mesmos, infelizes, inseguros, solitários, carregando o pesar interminavelmente. E qualquer homem sério, quando se defronta com este desafio, deve responder a ele. Não pode aceitá-lo casualmente e dar as costas. É por isso que essas reuniões são muito sérias, mas muito sérias mesmo, porque temos que aplicar as nossas mentes e os nossos corações para descobrirmos se é possível produzir uma mutação radical em nossa consciência e, portanto, em nossa ação e comportamento. O pensamento nasce da experiência e do conhecimento, e não há nada absolutamente sagrado a respeito do pensamento. Pensar é um ato materialista, é um processo da matéria. E nós confiamos no pensamento para resolver os nossos problemas na política, nas religiões e nas nossas relações. O nosso cérebro, a nossa mente, são condicionados, educados para resolver os problemas. O pensamento criou os problemas e depois o nosso cérebro, a nossa mente, são treinados para resolvê-los com mais pensamento. Todos os problemas são criados psicologicamente, interiormente pelo pensamento. Acompanhem o que acontece. O pensamento cria o problema psicologicamente. A mente é treinada para resolver os problemas com mais pensamento. Assim, o pensamento, ao criar o problema, tenta depois resolvê-lo. Assim, ele é preso num processo contínuo, numa rotina. Os problemas estão se tornando cada vez mais complexos, mais insolúveis. Por isso, devemos descobrir se é possível abordarmos a vida de um modo diferente, não através do pensamento, porque o pensamento não resolve os nossos problemas. Pelo contrário, o pensamento produziu uma complexidade maior. Devemos descobrir se é possível ou não, se há uma dimensão diferente, uma abordagem totalmente diferente da vida. Por isso é importante entender a natureza do nosso pensamento. O nosso pensamento
se baseia na lembrança das coisas passadas. Pensar no que aconteceu uma semana atrás, pensar nisso modificado no presente e projetá-lo no futuro. Esse é realmente o movimento da nossa vida. Assim, o conhecimento tornou-se muito importante para nós, mas o conhecimento nunca se completa. Portanto, o conhecimento sempre vive dentro da sombra da ignorância. Esse é um fato. Não é invenção ou conclusão do conferencista, mas é assim. O amor não é lembrança. O amor não é conhecimento. Amor não é desejo ou prazer. Lembrança, conhecimento, desejo e prazer estão baseados no pensamento. O nosso relacionamento de uns com os outros, embora próximo, se for olhado com cuidado, baseia-se na lembrança, que é pensamento. Assim, essa relação, embora vocês possam dizer que amam as suas esposas, ou os seus maridos, ou as suas namoradas, está na realidade baseado na lembrança, que é pensamento. E nisso não há amor. Vocês percebem realmente esse fato? Ou vocês dizem, que coisa mais terrível de se dizer, eu realmente amo minha esposa. Mas será mesmo? Pode haver amor quando há ciúme, posse, ligação, quando cada um está perseguindo sua própria e particular ambição, cobiça e inveja, como duas linhas paralelas que nunca se encontram? Isso é amor? Espero que estejamos pensando juntos, observando juntos como dois amigos que caminham por uma estrada e veem o que está à sua volta. Não apenas aquilo que está muito próximo e pode ser imediatamente percebido, mas o que está à distância. Estamos fazendo a viagem juntos, talvez afetuosamente de mãos dadas. Dois amigos examinando amigavelmente o complexo problema da vida. Nenhum deles é líder ou guru, porque quando vemos, na realidade, que a nossa consciência é a consciência do resto da humanidade, então percebemos que somos tanto o guru quanto o discípulo, tanto o professor quanto o aluno, porque tudo isso está na nossa consciência. Essa é uma percepção extraordinária. Assim, quando começamos a nos entender profundamente, nós nos tornamos uma luz para nós mesmos. E não ficamos dependendo de uma pessoa, de um livro ou de uma autoridade, inclusive essa do conferencista, de modo que somos capazes de entender todo esse problema do viver e do ser, uma luz para nós mesmos.